Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. É por isso que, na linguagem técnica, também dizemos que a criança estabeleceu um apego seguro com a pessoa cuidadora. O contrário disso seria um apego inseguro, que se estabelece quando a confiança da criança foi traída pela pessoa cuidadora. A criança sombra de pessoas com apego inseguro apresenta uma capacidade de confiança profundamente danificada. Já a criança sol de pessoas com apego seguro tem muito mais facilidade para confiar em si mesma e em outras pessoas. No cenário ideal, os pais satisfazem as necessidades da criança, tanto as de conexão e dependência quanto as de autonomia e independência. Crianças que crescem tendo essas necessidades atendidas desenvolvem confiança básica, isto é, um sentimento de segurança em si mesmas, que vai se estender também às outras pessoas. A confiança básica também pode ser seriamente danificada por experiências traumáticas, como violência e maus-tratos em fases posteriores do desenvolvimento, mas na maioria dos casos ela se mantém, representando uma fonte de força ao longo da vida. Pessoas que desenvolveram a confiança básica levam uma vida muito mais fácil do que aquelas que foram impedidas de adquiri-la. Agem frequentemente no modo criança-sol. Mas também é possível fomentar a criança-sol mais tarde na vida. Em breve vou explicar como fazer isso. Se a necessidade de conexão ou de autonomia de uma criança é frustrada, ela passa a ter dificuldade para confiar em si mesma e nas outras pessoas. E na tentativa de compensar essa insegurança, inconscientemente desenvolve uma estratégia de autoproteção. Isso acontece quando seu equilíbrio interior, tendo sido perturbado, pende de forma inconsciente, ou para o lado da autonomia, ou para o lado da dependência. No primeiro caso, a necessidade excessiva de ser livre e independente leva essa pessoa, ou melhor, a criança sombra dentro dela, a evitar criar vínculos muito estreitos. Sua criança sombra estará convencida de que não pode confiar, plenamente, no outro. Para pessoas assim, ter segurança significa conservar a independência e a autonomia. Elas têm medo de compromisso. Na prática, não entram em relacionamentos ou então não permitem que o parceiro fique íntimo delas, ou até desenvolvem intimidade, mas logo depois se distanciam novamente. No segundo caso, se o equilíbrio interior pende para a dependência, essa pessoa adquire uma necessidade excessiva de se vincular a alguém. Ela se agarra ao parceiro, pois sua criança sombra acredita que não consegue viver sem ele. Pessoas assim têm um medo indistinto de não conseguir caminhar com as próprias pernas. Necessidade de prazer. Esta é mais uma das necessidades básicas das crianças, bem como dos adultos. Podemos sentir prazer comendo, praticando esportes, indo ao cinema, etc. Prazer e desprazer estão profundamente ligados às emoções e constituem parte essencial de nosso sistema de motivação. Em outras palavras, estamos sempre buscando prazer e evitando o desprazer para satisfazer nossas necessidades de alguma forma. É essencial que o ser humano aprenda a regular as sensações de prazer e desprazer. Isso significa que ele precisa aprender a tolerar a frustração, adiar recompensas e dominar impulsos. Grande parte do processo de criação consiste em ensinar a criança a lidar bem com as sensações de prazer e desprazer. Alguns pais limitam as sensações de prazer da criança, de maneira rigorosa, enquanto outros são permissivos e a mimam. Nos primeiros anos de vida, a necessidade de prazer está intrinsecamente ligada à de conexão. Isso porque as sensações do bebê são ou de prazer, ou de desprazer, fome, sede, calor, frio, dor. A função do cuidador é eliminar as sensações de desprazer do bebê suprindo suas necessidades, permitindo assim sensações de prazer, e se ele não cumpre com sua função, a necessidade de conexão da criança também é frustrada. Em fases posteriores do desenvolvimento, surge na criança uma ligação intrínseca entre a necessidade de autonomia e as sensações de prazer. Quando a criança quer comer doces antes do almoço, e a mãe ou o pai a proíbe, não apenas sua sensação de prazer é frustrada como também sua necessidade de independência. Se a criança sofre restrições demais a seu prazer, e portanto, também a sua autonomia, pode ser que na idade adulta ela, ou melhor, a criança sombra dentro dela, desenvolva comportamentos compulsivos, ou pelo contrário, se abstenha totalmente de sentir prazer. Ou então,
Para se distanciar dos pais, ela pode se entregar de maneira indisciplinada e desmedida aos impulsos do prazer. Se por outro lado, a criança for mimada, terá dificuldade para refrear seus desejos quando chegar à idade adulta. Para a maioria das pessoas, manter o equilíbrio entre satisfazer e se negar os prazeres é um desafio diário, independentemente das influências a que sua criança interior foi submetida. Recorremos à nossa força de vontade o tempo inteiro, já que há inúmeras tentações por todos os lados. Mesmo numa simples ida ao mercado, precisamos saber dominar nossos impulsos. Além de resistir às tentações, a força de vontade é necessária também para realizar diversas tarefas que não queremos fazer, desde acordar cedo até escovar os dentes antes de dormir. O tempo inteiro precisamos refrear os impulsos que nos impelem à geladeira, à internet ou ao bar. A disciplina é um dos pré-requisitos mais importantes para uma vida bem-sucedida, mas nos tempos atuais, em que predominam as infinitas possibilidades e o excesso, é extremamente desgastada. Saiba mais sobre força de vontade e disciplina no capítulo 16. Necessidade de autoestima e reconhecimento. Temos a necessidade inata de reconhecimento. Essa necessidade está intrinsecamente ligada à nossa necessidade de conexão, pois se uma pessoa não nos reconhece, não podemos estabelecer vínculo com ela. A conexão que sentimos com outra pessoa é uma forma de amor e de reconhecimento, e é por isso que essas necessidades também são existenciais. Mas o desejo de ser reconhecido também está ligado a outro fator, e ainda bebês, sabemos, por meio do comportamento de nossos pais, se somos amados e queridos ou não. O renomado sexólogo americano David Senar chamou esse processo de autoestima espelhada. A criança vê refletido nos cuidadores se ela própria está bem ou não. Por exemplo, quando a mãe sorri para ela, é como se segurasse um espelho na sua frente, mostrando que a mãe está feliz por saber que ela existe. É por meio do comportamento dos cuidadores que a criança desenvolve a autoestima. Também na fase adulta temos essa necessidade de reconhecimento alheio, porque desde o nascimento somos condicionados a compreender nossa autoestima através do reflexo que outras pessoas nos mostram de nós. Isso vale tanto para as pessoas que foram reconhecidas na infância quanto para aquelas que não o foram. No entanto, nossa autoestima dita até que ponto precisamos de reconhecimento alheio. Pessoas com baixa autoestima, isto é, que se identificam frequentemente com sua criança sombra, em geral dependem mais do reconhecimento alheio do que aquelas que são seguras de si e cuja criança sol se desenvolveu bem. A autoestima é o epicentro de nossa psique. Nossos recursos mentais se alimentam dela, mas também os problemas, quando ela foi danificada. Como já vimos, atribuímos nossa parte insegura à criança sombra e nossa parte segura à criança sol. O objetivo central deste livro é entender como fortalecer a criança sol e como consolar a criança sombra. Todos os 4 níveis das necessidades emocionais básicas podem exercer influências positivas e negativas no nosso desenvolvimento, e assim, afetar a criança sombra e a criança sol. É provável que, em sua leitura até aqui, você tenha refletido a respeito dos pontos fracos e fortes de seus pais. Depois vou mostrar como descobrir o que o afetou na infância. Antes, porém, ainda quero equipar seu ego adulto com algumas informações sobre como as influências que sofremos na infância atuam na formação do nosso sistema de crenças e das nossas estratégias de autoproteção. Capítulo 7. Como a infância molda o comportamento. Quando não obtém atenção e compreensão suficientes de suas necessidades, a criança passa a se desdobrar para obtê-las. Quase tudo que se faz na infância tem o propósito de agradar aos pais. Se eles se mostram insuficientes em sua capacidade de amar e de entender os sentimentos e desejos da criança, esta assume a responsabilidade, na tentativa de fazer a relação funcionar. Por exemplo, se os pais forem rigorosos demais e esperarem comportamento e obediência impecáveis, a criança vai se esforçar para estar sempre à altura dessas exigências, seja no intuito de satisfazê-los ou ao menos de não ser castigada. Também vai ter que reprimir todos os sentimentos e desejos que se chocam com as expectativas dos pais, para melhor atendê-las. A consequência disso é que ela não aprende a lidar bem com a raiva. E a raiva é útil, no sentido de permitir que a pessoa se afirme e estabeleça limites.